Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, mais um podcast aqui da Rádio IMAR. Eu, Antônio Paulo Dourado Oliveira, presidente do IMAR, juntamente com o diretor de marketing, Leonardo Seixas. Temos a honra de trazer aqui para vocês, para falar sobre matérias de direito, a professora Mônica Melo Braga, advogada, graduanda em Relações Internacionais pelo IBMEC e fazendo especialização em Direito Marítimo. Professora, muito bom dia e dependendo de onde vocês estão, vai ser boa tarde, boa noite, né? Eu não sei, dependendo da hora que vocês vão ver esse vídeo, mas estamos hoje aqui nessa bonita manhã de sábado, eu em Miami, o Leonardo Sejas em Niterói e a professora Mônica no Rio de Janeiro. O benefício da tecnologia, a gente pode falar de diferentes países. Professora, muito bom dia e, por favor, gostaria de passar a palavra para a senhora. E se a senhora quisesse apresentar, mas eu queria saber a respeito do offshore, que é uma matéria importante, mas importante que o IMAR se especializa também com vários cursos nessa área. Eu queria que a senhora, já dentro dessa parte de direito marítimo, falasse um pouco desse offshore, que é parte significativa hoje do comércio marítimo e do poder marítimo brasileiro. É, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo de quem está assistindo essa aula. Olá, comandante Seixas, olá, comandante Dourado, agradeço por estar aqui. Na verdade, offshore é toda e qualquer atividade que é praticada para dar suporte, ajudar no gerenciamento e execução das atividades que inúmeras empresas realizam no mar, em água, ao largo da costa. Por falar em atividade, pode descrever um pouco para a gente, mais detalhadamente, quais são as atividades, né, principais atividades econômicas ligadas ao offshore? Sim. Olha, o offshore no Brasil, ele está intrinsecamente ligado à exploração de recursos energéticos, né? A identificação desses recursos, onde eles se localizam, quais são esses recursos e também a parte de tecnologia relativa à extração e refino ou qualquer outro procedimento que deva ser empregado em relação a esses recursos. É, Áreas de petróleo, gás natural, energia eólica, energias renováveis e energias limpas. Os métodos e as tecnologias utilizados para a exploração desses recursos são variados. Tem a perfuração de poços de petróleo e gás, tem a produção de petróleo e gás, e tem a energia eólica offshore, a energia das correntes marítimas, energia das ondas, que, aliás, já tem um nome próprio, que é a chamada energia ondomotriz, tem a energia das marés, a energia solar offshore, onde você coloca painéis, né, de energia solar ao longo da costa, e também a exploração geotérmica offshore. Pode detalhar um pouco mais aí sobre a importância. É óbvio que a senhora falou aí, já declarou bastante sobre a importância, né, da atividade offshore no Brasil. Pode dar uma melhorada, digamos assim, não é melhorada, não, explorar um pouco mais esse tema sobre a importância da atividade econômica offshore. Olha, a atividade offshore, ela é de suma importância para a economia do Brasil. Bom, primeiro que é algo que todo mundo sabe, que 80% do comércio internacional é feito através do comércio marítimo. Depois, nós estamos vivendo uma fase de transição energética. O modo como nós explorávamos
as fontes de energia do planeta, ele está sendo alterado porque o planeta não tem mais tempo, não dá para você continuar com as antigas práticas de extração e de exploração e comercialização dos recursos energéticos do modo como nós fazíamos antes. Então, a gente tem que pensar, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. E para que nós possamos continuar esse desenvolvimento, é necessário que nós estejamos muito conscientes de que precisamos identificar e desenvolver tecnologias para a utilização de energias alternativas e renováveis, porque o desenvolvimento de uma nação ele requer uma demanda de energia muito grande. Não há como atingir um patamar de desenvolvimento para uma nação sem um grande gasto de energia. Ok, professora. E me diga uma coisa, dentro desse crescimento econômico, dessa mudança na matriz energética, que a senhora coloca como importante aí participação do offshore, eh, como é que hoje estão as carreiras dentro desse setor? E quais são as perspectivas de crescimento, de demanda por trabalho nesse setor de offshore? Essa mudança, né, essa mudança de paradigma, essa transição de matriz energética, ela gera grandes oportunidades econômicas, grandes oportunidades de emprego. Existem ciclos na história da humanidade em que muitos empregos deixaram de ter sua razão de existir porque outros empregos começaram a ser desenvolvidos, outras fontes de trabalho. E as carreiras offshore não são diferentes. Atualmente, o offshore é uma área da economia que atua muito em ambientes marítimos ou em alto mar, e geralmente estão associados à indústria energética, à indústria de pesca, à indústria de navegação e à indústria de transporte marítimo e de outros setores relacionados. As carreiras offshore, elas geralmente são desafiadoras e exigem um treinamento especializado. Atualmente, as que estão em maior evidência são engenheiro de petróleo e gás, engenheiro de energia eólica offshore, operador de sonda de perfuração, um enfermeiro médico offshore, chefe, cozinheiro, técnico de manutenção, marinheiro, operador de guindaste, mergulhador comercial. E eu acredito que, com o passar do tempo, outras atividades, outros trabalhos surgirão da necessidade de explorar mais esse ambiente. É, a Sara mostrou um campo muito amplo aí, né? Nós temos contato, né? Eu, Dourado, temos contato com esse meio, e nossos sócios também, mas a senhora poderia falar um pouco mais sobre se dá para traçar um perfil do profissional offshore? Quais são as características que esse profissional deve ter para entrar nesse ramo, né? Nessa profissão, nessa carreira? Como eu já tinha dito antes, as características do profissional offshore, elas variam de acordo com a função e a indústria específica em que esse profissional atua. Mas existem algumas características que são comuns, né? Então, por exemplo, é necessário que você tenha a formação adequada à tarefa que você exige, porque a atuação profissional ela é bastante especializada. O profissional ele tem que ter as habilidades técnicas exigidas para a função que ele exerce.
No caráter pessoal, eu diria que a resiliência também é uma característica importante, né? Porque o ambiente offshore, ele é um ambiente de desafios. É um ambiente em que você muitas vezes está exposto aos elementos. A sua atuação profissional, ela se faz em um ambiente em que você está exposto à temperatura ambiente. Você pode estar muito calor, pode estar muito frio, chuva, vento, marés. Quem atua nessa área sabe como é importante você ser resiliente para não desistir do seu trabalho. Você também fica longos períodos longe da família, você fica longe dos seus cônjuges, fica longe dos seus filhos, longe dos amigos que você tem em terra, né? Então, é importante que você tenha uma, um- uma certa estabilidade emocional para lidar com tudo isso. É necessário que você tenha conhecimento das normas de segurança para a segurança sua, para a segurança dos integrantes da equipe com quem você trabalha e a segurança também dos equipamentos que você manipula. Ter uma consciência muito embasada do trabalho em equipe. Você vai precisar da ajuda dos seus colegas e os seus colegas vão precisar da sua ajuda. É necessário que você tenha responsabilidade ambiental, né? Por isso que muitas empresas elas procuram capacitar, ou mesmo que não seja uma capacitação, elas fazem cursos para que os seus funcionários fiquem cientes de quais são as normas ambientais que necessitam ser respeitadas. Você tem que estar disponível para viagens, porque se você está numa plataforma, por exemplo, ao longo da costa do Rio de Janeiro, mas o seu trabalho muitas vezes exige que você seja levado a outro lugar, muitas vezes do outro lado do país, é preciso que você tenha essa disponibilidade para se deslocar e ficar longos períodos, né, nesse deslocamento. E também capacidade para resolução de problemas. Eu já tinha falado, é um ambiente desafiador, as tarefas são desafiadoras e é necessário que você tenha, muitas vezes, um perfil proativo. Professora, dentro dessa questão aí de direito marítimo, existe alguma legislação específica que regulamenta as atividades? Quem está fazendo? Como é feita essa legislação, essa regulamentação? Nós estamos usando como referência direito internacional de outros países que já têm offshore em andamento? Sim, existe legislação sobre isso, existe legislação internacional e existe legislação brasileira. Internacionalmente, a organização responsável pelo offshore, como tudo que diz respeito à navegação, comércio marítimo, é a Organização Marítima Internacional. No Brasil, nós chamamos de IMO, né? Em inglês, a abreviação é IMO. É uma agência da ONU responsável por estabelecer normas e regulamentos para segurança, proteção e desempenho ambiental do transporte marítimo internacional. É a IMO que cria os padrões para a indústria marítima global. O objetivo desse cuidado todo é garantir, garantir as condições de segurança, de proteção e que as normas ambientais adequadas sejam respeitadas. Internacionalmente, nós temos dois corpos de lei, como a gente chama de direito, né, que são, digamos assim, a espinha dorsal. O primeiro é o chamado SOLAS. SOLAS é a sigla em inglês para a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Esse tratado é um dos mais importantes e, historicamente, ele tem um destaque ainda maior, porque ele foi criado em 1914 como uma resposta direta ao naufrágio do Titanic, né? E
a principal finalidade dessa convenção, das SOLAS, é estabelecer normas e regulamentos que sejam globais, internacionais, que sejam respeitados por todas as nações, para que uma ampla gama de questões relativas à segurança, projeto e construção de navios, procedimentos operacionais, treinamento das tripulações, as comunicações e a prevenção e combate a incêndios e colisões sejam observadas. Bom, o segundo corpo jurídico, o segundo corpo legal de leis é a chamada MARPOL. A MARPOL é uma convenção, é a sigla em inglês para a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. A MARPOL foi adotada pela Organização Marítima Internacional em 1973 e passou por uma revisão em 1978. Ela estabelece padrões internacionais para o controle da poluição do ar e da água causada por navios e aborda diversos tipos de poluentes, como óleo, substâncias tóxicas de todo tipo, esgoto, lixo e emissões atmosféricas. Recentemente, nós tivemos, alguns anos atrás, um exemplo disso, que foi de uma embarcação venezuelana que contaminou o litoral brasileiro. Eu não acompanhei para ver qual foi a solução do caso, mas que eu me lembro é o caso mais recente na nossa costa. Atualmente, a MARPOL é considerada um dos principais instrumentos de proteção do meio ambiente marinho e costeiro em nível global. Já em termos de legislação brasileira, eu acho que realmente nós temos a Autoridade Marítima Brasileira, que é o conjunto de órgãos e entidades responsáveis pela regularização, fiscalização e execução das atividades no ambiente marinho e aquaviário também. Isso inclui questões de navegação, proteção ambiental, controle de tráfego aquaviário, investigação de acidentes marítimos, entre outras atribuições. No Brasil, a principal instituição para exercer a autoridade marítima é a Marinha do Brasil, a Marinha de Guerra. A Marinha desempenha várias funções, inclusive a função de guarda costeira. Ela atua na fiscalização e segurança do nosso mar territorial e a Diretoria de Portos e Costas, a DPC, é a responsável pela regulamentação e fiscalização das atividades marítimas comerciais, como a navegação de embarcações mercantes, segurança marítima e formação de marítimos. Em termos de legislação nacional, nós temos as normans, que são as normas da autoridade marítima. Elas são conjuntos de regulamentos estabelecidos pela Marinha do Brasil, Marinha de Guerra, para orientar e regulamentar diversas atividades relacionadas à navegação, à segurança marítima, proteção ambiental e todas as outras questões pertinentes ao ambiente marítimo. Essas normas são elaboradas e atualizadas frequentemente pela Diretoria de Portos e Costas, a DPC. Nós tivemos agora, né, em 2023, início de 2024, uma atualização nessas normas, e a DPC ela faz o chamado reinforcement, né? Ela reforça o emprego dessas normas para garantir a segurança dos navegantes, a segurança de todos aqueles que atuam de alguma forma no ambiente de navegação. Doutora, a senhora já comentou sobre a Marinha, é claro que nós sabemos que a Marinha que é o órgão, né, encarregado aí da fiscalização, etc. Mas fale-nos um pouco mais sobre os órgãos, fora a Marinha, talvez, se tiver, que regulariza os meios do offshore,
além do caso de investigação, né? Claro, se houver Uhum. algum incidente ou coisa parecida, um acidente, quais são os órgãos que fiscalizam isso, fora a Marinha? Tem algum? Tem. Existem duas instituições que são muito importantes para a Marinha Mercante Brasileira, né? Uhum. Com relação ao registro e à fiscalização dessas atividades. Uma é o Tribunal Marítimo e a outra é a ADPC, Diretoria de Portos e Costas. As duas organizações, os dois órgãos, fazem parte da estrutura da Autoridade Marítima Brasileira. O comandante da Marinha de Guerra, né, comumente chamado no meio naval de Charlie Mike, ele é o responsável pela Força Naval. E também ele é a personificação da Autoridade Marítima Brasileira, né? A AMB, Autoridade Marítima Brasileira, ela é reconhecida pela Lei Complementar número 97 de 99. E o artigo 17 dessa mesma lei é o artigo que designa o comandante da Marinha como sendo responsável pelas atribuições subsidiárias da Marinha do Brasil, como, por exemplo, orientar e controlar a Marinha Mercante e as suas atividades correlatas, no que interessa à defesa nacional, promover a segurança da navegação aquaviária, formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao mar, implementar e fiscalizar cumprimento das leis e regulamentos no mar e nas águas interiores também. Já o Tribunal Marítimo, ele é o órgão que processa e julga como a gente chama de direitos fatos marítimos, né? As ocorrências, os acidentes da navegação marítima, fluvial e lacustre, assim como também a manutenção do registro geral das embarcações e armadores. Esse tribunal, o Tribunal Marítimo, é o órgão auxiliar do Poder Judiciário. Ele é um órgão do Poder Executivo que auxilia o Poder Judiciário na apreciação dos acidentes e fatos da navegação sobre água, e está subordinado diretamente ao Comando da Marinha, que, por sua vez, é subordinado ao Ministério da Defesa. Interessante observar que em todo o Brasil nós temos apenas um tribunal marítimo, embora haja previsão legal para a criação de outros. Então, eu acredito que no futuro possa haver a criação de mais alguns tribunais, o que seria muito bom, porque ajudaria a desafogar a demanda do atual Tribunal Marítimo aqui no Rio de Janeiro. A DPC, né, a Diretoria de Postos e Costas, ela também exerce o acompanhamento e a fiscalização das embarcações no que diz respeito à segurança e à poluição marinha. De acordo com o que eu vi na página da Marinha do Brasil, a Diretoria de Portos e Costas e os comandos dos distritos navais são os representantes da Autoridade Marítima Brasileira para o meio ambiente. A pergunta é a seguinte, professora: qual é a possibilidade, como a senhora vê, a implementação de uma guarda costeira fazendo esse trabalho nos moldes da guarda costeira americana, né? Porque aqui nos Estados Unidos é separado. Uhum, Então, você tem a Marinha, é, por Constituição, as Forças Armadas Americanas não se envolvem com questões internas, só questões uhum, externas de apoio geopolítico. uhum, Dentro, no caso naval, marítimo, é a Guarda Costeira, que é uma outra entidade que é separada da US Navy. Inclusive, tem suas próprias uhum. academia, uniforme é diferente. Mas são subordinados à à Marinha Não, Americana. não são. Não A, a, são? não são. A Guarda Costeira não é subordinada à Marinha Americana, são entidades independentes. Até porque a Marinha Americana não se envolve com questões internas. Ah, havia muita conversa numa época sobre a criação da Guarda Costeira no Brasil, com alguns planos, mas nunca foi à frente. O seu entendimento, é possível isso ou não tem espaço para isso? Ou seja, a Marinha realmente tem que fazer esse papel de guarda costeira?
Essa é uma boa pergunta, porque eu realmente, sendo casada com um oficial de marinha, esse é o tipo de assunto que de vez em quando se discute aqui em casa. Eu não sei, eu não tenho ideia se isso seria bom ou ruim. O que eu sei em termos de exemplo próximo que nós temos aqui, o mais próximo é a Argentina, né? Que a Argentina agora tem, já há alguns anos, uma guarda costeira. Eles têm o que E que eles chamam de polícia naval. Polícia Naval. E o que eu fiquei sabendo é que estava havendo um verdadeiro embate em termos de exercício da autoridade entre uma instituição e outra, por conta de espaço de vaga nos portos argentinos, que parece que a Polícia Naval, como eles chamam, não estava dando à Marinha Argentina o espaço necessário que a Marinha achava ter direito para as suas embarcações nos portos do país. Eu acho que o exercício, a existência de uma marinha, de uma guarda costeira no Brasil, ela pode ser viável, mas eu acredito que as pessoas e as instituições necessitam ainda de um amadurecimento. Porque quando as pessoas e as instituições são amadurecidas, o trabalho é feito de modo correto. Quando instituições e pessoas são imaturas, você pode ter toda a designação das suas funções, como a gente diz em direito, estar positivado, ou seja, estar escrito, ser uma lei escrita, e mesmo assim elas não são cumpridas como devem ser. Então, eu acredito que daqui a alguns anos esse assunto provavelmente deve vir à tona, tá? Até porque o padrão não só do comércio, mas o padrão de vida das pessoas vai mudar muito. Nós estamos nos voltando para uma vida em direção ao mar. O mar está avançando em direção à Terra, as calotas polares estão derretendo, e essa questão de a humanidade necessitar a sobrevida da humanidade depende que a humanidade saiba lidar com isso. Então, eu acredito que sim, daqui a alguns anos nós veremos esse assunto sendo discutido novamente, como já foi discutido antes. Antes o assunto, ninguém cedia, ninguém fazia concessões. No futuro, concessões deverão ser feitas, porque a Guarda Costeira ou a Polícia Naval, ela terá que assumir funções em relação à costa brasileira que eu acredito que a Marinha não deve assumir. Ok, professor. Muito obrigado pela sua resposta. E eu queria agora entrar numa questão técnica de tipo de embarcações, se a senhora pudesse falar, dentro Ah, sim. de offshore, embarcações, plataformas, e o que que nós temos aí como tendência? Bom, embarcação, elas são variadas. Embarcações são variadas, as plataformas também são variadas. E essa variação é devido à função que cada embarcação e cada plataforma exerce, né? A navegação offshore ela existe justamente para dar o apoio logístico sem o qual a atividade principal daquela empresa não pode ser desenvolvida. Então, para que uma embarcação ela consiga executar a atividade de apoio marítimo de forma adequada, né, obedecendo a chamada SOLAS, obedecendo todas as normas, ela tem que operar de acordo com o que a lei ordena, né? E essa lei é a Lei 9.432 de 97, né? O artigo 2º, no inciso 8º, que é a navegação de apoio marítimo é a realizada para o apoio logístico e a embarcações e instalações
em águas territoriais nacionais e na zona econômica exclusiva, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos. Então, as embarcações de apoio offshore, elas são extremamente variadas. Elas, é, elas se enquadram no chamado Offshore Supply Vessel, OSV. E os tipos mais comuns são o AHTS, que é o Anchor Handling, Tug and Supply, que são navios de suprimento, reboque e manejo de âncoras. O PSV, que é um navio de suprimento a plataformas, que atualmente é o que forma a maior parte da frota mundial e brasileira de apoio offshore. Tem também o PLSV, que é um navio para lançamento de dutos submarinos. Tem o ROV, ou ROV, ou RLV, dependendo de quem fale, que é um navio operado remotamente, né? Ele é operado com operação de robô submarino. Tem também o navio de construção submarina, que é o OSCV, né? Que é o Offshore Subsea Construction Vessel. Já em relação às plataformas, elas obedecem basicamente a alguns tipos. A plataforma offshore fixa, né? Ela tem esse nome porque ela realmente é fixada no leito marinho, graças a um sistema de estacas cravadas, e justamente por isso ela tem uma estrutura bem mais rígida. Tem as plataformas de pernas atirantadas, né, as TLPs, ou também a TLWP, que é a plataforma flutuante quase fixa. Ela é chamada assim porque ela flutua, mas ela conta com um sistema de ancoragem com tendões fixos, por estacas que ficam também fincadas no leito marinho. E ela é usada em lâmina d'água de até 1.500 metros. Tem também as plataformas autoeleváveis. Elas são chamadas de autoelevatórias ou jack-up rig. Elas são formadas por balsas de 3 ou mais pernas, que têm tamanhos reguláveis e se movimentam assim que atingem o solo marinho. E elas são empregadas para a perfuração de poços em águas rasas até 150 metros de lâminas d'água. Esses são os tipos mais comuns de plataformas e embarcações de apoio offshore. Professora, há muito, muito tempo atrás, eu frequentava a casa de em São Paulo, uma amiga, que era comissária de bordo, e vira e mexe ela abrigava, digamos assim, abrigava, né, pilotos. Ela morava perto do aeroporto de Congonhas lá, e ela abrigava, alojava alguns pilotos amigos dela nessas escalas de voo. E sem prolongar muito a situação, eu estava conversando com um piloto na casa dela e eu tive contato com uma coisa curiosa, que ele falou o seguinte: vocês não fazem noção do número de incidentes de incidentes da aeronáutica. A gente não tem noção disso, né? Não aparece, Não, não fica, né? Não fica registrado isso. Só os acidentes. Acidentes não, todo não mundo vê, é. claro, Eu acho que né? só Isso, quem atua realmente nesse campo é que fica sabendo, porque o é. público em geral não tem Não, acesso a não, essas estatísticas. isso. E eu fiquei meio preocupado, né? Porque quando ele falou isso, a gente fica muito preocupado de saber o número de incidentes em Congonhas é assim assustador. Acidentes, Sim. graças a Deus, são poucos, mas quando não é acidente, Uhum, também um grande problema. Na Marinha, a norma 302 agora mudou, né? Toda a estrutura da uhum. norma mudou. 302 define bem isso, né? Não define tão bem assim, mas, de certa forma, assim. A senhora pode dar uma explicação para o nosso público Claro, aí, quais são as definições de fatos da navegação, incidentes marítimos e acidentes marítimos? sim, claro. Aliás, essa é uma ótima pergunta, porque quando em direito, a gente costuma dizer que uma vírgula
muda Hum. definitivamente o significado ou a designação de determinada coisa. Então, realmente é muito bom a gente esclarecer para o público o que é cada coisa. A norma 302, ela realmente dá uma definição bem clara de cada um. Segundo a norma 302, os acidentes de navegação agora são naufrágio, encalhe, colisão, abalroação, água aberta, explosão, incêndio, varação, arribada e alijamento. Depois vem uma outra classificação, que são os fatos da navegação, que é mau aparelhamento ou impropriedade da embarcação para o serviço para o qual ela é utilizada, deficiência de equipagem. Mau aparelhamento é entendido como sendo a falta, né, de determinados aparelhos ou a impropriedade dos mesmos. Né? Os equipamentos estão faltando, os equipamentos estão com peças sobressalentes faltando, acessórios e materiais que estão em desacordo, muitas vezes com um projeto aprovado, a boa técnica marinheira, que muitas vezes está. Boa técnica, não, a técnica marinheira, que muitas vezes não está em desacordo, está em desacordo com as exigências e das normas legais, os padrões técnicos recomendados. E a terceira classificação é acidentes e incidentes marítimos. Então, aí nós entramos mais diretamente na sua observação. Acidente marítimo é a ocorrência ou uma sequência de acontecimentos que esteja diretamente relacionado com as operações de um navio e que resulte em morte de uma pessoa ou lesões graves em uma pessoa. A perda, né, o desaparecimento de uma pessoa em um navio, a perda, a suposta perda ou abandono de uma embarcação, o dano material a uma embarcação, o encalhe ou a incapacitação de uma embarcação, ou o envolvimento de um navio em uma colisão, o dano material à infraestrutura marítima estranha a um navio, que possa colocar seriamente em perigo a segurança das embarcações ou de a segurança das pessoas, né, que estão ou na costa ou nas embarcações, danos graves ao meio ambiente, possibilidade de danos graves ao meio ambiente. Veja bem, uma já é o fato consumado, a outra é a possibilidade, né, do fato acontecer. Ainda não aconteceu, mas existe a possibilidade. Que sejam provocados pelos danos graves causados a um ou mais navios. O acidente marítimo ele não inclui ato ou omissão deliberada com a intenção de causar danos à segurança de um navio. A intenção, a intenção, o que a gente chama em direito de dolo, né? Ela é uma coisa que deve sempre ser observada. Então, não, se houver um ato ou omissão deliberado de segurança de um navio, de uma pessoa ou dano ao meio ambiente, não é considerado um acidente. Quando um acidente envolve a perda total de um navio ou morte ou danos graves ao meio ambiente, ele tem uma definição específica, que é acidente marítimo muito grave. E aí, o comandante da embarcação e o prático devem comunicar, assim que possível, à autoridade marítima, qualquer alteração na sinalização náutica de auxílio à navegação. A comunicação ela é de suma importância, bem como os acidentes e fatos da navegação ocorridos na sua embarcação ou na embarcação de terceiros. E isso é previsto pela lei, pela LESTA, né, a chamada LESTA, que é a Lei 9537 de 97, no artigo 12 e no artigo 8º, inciso 5º,
e também na Norman 311. E é importante para plataformas fixas e estacionárias, e a comunicação é de competência do gerente dessa instalação offshore. O incidente marítimo, ele já é definido como a ocorrência ou sequência de acontecimentos que não seja classificado como acidente marítimo, que tenha ocorrido diretamente em relação à operação de um navio e que tenha colocado em perigo, ou se não for corrigido, pode, né? Aí vem um evento futuro, uma possibilidade futura de colocar em perigo a segurança do navio, dos ocupantes do navio, de qualquer pessoa ou o meio ambiente. Um incidente marítimo, ele não inclui ato ou omissão deliberada. Aí é questão do dolo, a questão da intenção. Um ato ou a omissão deliberada com a intenção de causar danos à segurança de um navio, de pessoas ou ao meio ambiente. Professora, o que é o SPA, Sistemas de Produção Antecipada? E qual a aplicação desse SPA no Brasil? Olha, ele é definido como uso temporário de embarcações, né, o sistema de produção antecipado, né? Vamos definir primeiro. SPA, Sistema de Produção Antecipada. Ele é definido como o uso temporário de embarcações ou plataformas flutuantes de perfuração para antecipar a produção, né, no caso, produção de petróleo, que é o exemplo mais, e obter dados relevantes do reservatório, né? Na verdade, você está prospectando aquela jazida que está ali embaixo. Hum. Essa abordagem, ela permite antecipar a receita da produção. Você faz uma estimativa com a produção de um poço piloto, enquanto você coleta as informações sobre o reservatório. Nós no Brasil começamos a empregar a SPA em 1977, no campo de Enxova, na Bacia de Campos. A empresa Kerr-McGee, ela usou uma plataforma de perfuração para converter a produção conhecida como Sédico 135D. Perfeito, professora, muito obrigado. Excelentes as respostas, nós aprendemos bastante, inclusive essa última questão que eu estava curioso do SPA. E eu agradeço, então, a sua presença hoje aqui, seu tempo. Eu gostaria de passar para o Leonardo também para fazer os agradecimentos e depois a senhora quiser falar as finalizações, estamos aqui à escuta. Leonardo, contigo aí. Ok. Professor, muito obrigado. Nós estamos, né, aqui para desenvolver novos cursos que serão importantes, e offshore é extremamente importante para o país, né? A Sara elucidou bastante alguns pontos que as pessoas que verão esse podcast terão noção, um pouco da noção do que nós estamos vivendo e viveremos no futuro. É uma situação que amigos falam, né? Offshore é pleno emprego. E se candidatar e lutar para fazer parte desse grupo, né, de trabalho, dessa forma de trabalho, é quase que garantido o emprego, né? Então, eu acho que vai ser muito importante, né, o desenvolvimento do curso da senhora de offshore para o brasileiro de maneira geral. Agradeço de antemão ao curso que nós estaremos em breve, né, daqui a algum tempo, botando no ar para que os interessados possam ver. Mais uma vez, obrigado. Esse curso eu estou procurando dar uma visão bastante macro do mercado, mas sem perder a atenção aos detalhes que fazem a diferença, né? E eu espero realmente que seja um curso que
agregue muito valor ao IMAR. Meu objetivo maior é esse. E eu agradeço essa oportunidade de demonstrar meu trabalho, divulgar o trabalho junto ao IMAR. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. E nós estamos aqui finalizando mais um podcast da Rádio IMAR, desejando a vocês um bom dia, dependendo do que vocês estão. Boa tarde, boa noite. E ficamos por aqui. E aguardem que em breve o curso da professora Mônica Melo Braga estará à disposição na plataforma do IMAR. Um abraço a todos. Até a próxima.